Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito da Ambev, para entender se dessa vez a gigante vai acordar, né? Como sempre eu lembro, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fiquem à vontade. Além disso, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Eu vou deixar para vocês aqui também, pessoal, para quem ainda não baixou, o nosso relatório aqui que tem os resumos dos resultados do terceiro trimestre. Vou deixar na descrição e nos comentários. E no final do vídeo eu volto para falar um pouquinho a respeito dos nossos produtos. Então a Ambev, né, pessoal, é uma empresa que muita gente nos pergunta, né, é uma companhia que vem sofrendo aí nos últimos anos, né? A gente tem situação da Argentina, tem a questão da alavancagem da controladora, tem a questão do preço de insumos, né, como alumínio, como cevada, que acabaram atrapalhando a questão cambial. E dessa vez, esse ano, aí, quando parecia que finalmente a Ambev ia divulgar números melhores, né, veio essa questão do coronavírus, né? E aí fechou bares, restaurantes, enfim, a empresa acaba sofrendo, né? Tanto que se a gente pegar nos últimos 3, 4 anos, ela tem bastante dificuldade aí para aumentar os lucros na proporção que a receita vem aumentando nos últimos anos. E claro, a gente tem essa questão da concorrência maior também, tá? Claro que a Ambev, ela hoje não é uma empresa tanto ligada a essa questão de crescimento, mas o pessoal da análise entende sim que é um ativo que tem uma boa possibilidade de cada vez mais virar uma boa pagadora de dividendos, e na verdade a gente vai ver que hoje ela já é uma boa pagadora de dividendos, tá? Então a Ambev, para quem não conhece, acredito que quase todo mundo conheça, é uma empresa que foi constituída em 1998, né, com a junção de Brahma e Antártica, duas das cervejarias mais antigas do Brasil. A Brahma foi constituída em 1888, a Antártica em 1885, né? Depois eles realizaram a fusão com a Interbrew International em 2004 e futuramente o grupo controlador, né? Posteriormente, o grupo controlador, a Ambev, incorporou a Anheuser-Busch, que era controladora da Budweiser nos Estados Unidos, e a Miller em anos seguintes. Claro que esse crescimento todo ele teve um custo, né? A controladora da Ambev, a Bembev, hoje tem uma alavancagem muito grande. A Ambev tem operações divididas no Brasil, América Central e Caribe, América Latina Sul, excluindo o Brasil, e no Canadá, tá? Lembrando que através do Canadá eles também exportam para os Estados Unidos. Hoje, 46% da receita aí vem da parte de cerveja no Brasil. Já foi uma representatividade bem maior a parte de cerveja, mas a Ambev também vem diversificando as receitas aí com não alcoólicos. Então o Brasil ela é líder absoluta no mercado brasileiro em termos de volume e venda de cerveja. A Ambev é líder no mercado de cerveja no Panamá, na América Central, no Caribe. A Ambev é líder no mercado de cerveja na República Dominicana e tem um mercado grande aí na Argentina. Em termos de volume, o mercado argentino só fica atrás do mercado brasileiro quando a gente fala de cerveja. Aqui alguns pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo é a diversificação de mercados, né? No Brasil, ela atua no Brasil todo, né? Além dessa questão de diversificação, né? Na América Latina, Caribe, no Canadá, que é importante também. A Ambev tem uma estrutura de logística absurda, né, pessoal? Lembrando que o canal varejista é altamente fragmentado, já que ela atende grandes supermercados, mas atende bares pequenos, grandes, atende padaria, restaurante, loja de conveniências e também mercearias, né? Eles têm mais de 100 pontos de centros logísticos, tá? Em termos de logística, não tem nenhuma empresa aí que é parecida com a Ambev, ou que seja melhor do que a Ambev no Brasil nessa parte de bebidas, tá? A empresa tem uma situação financeira muito confortável, pessoal. Talvez hoje seja a empresa que tem a situação financeira mais confortável da Bolsa. Quando a gente olha em termos de dívida líquida, a dívida líquida é negativa em 16 bilhões de reais, né? Então a Ambev pega os 23 bi que ela tem em caixa, paga toda a dívida dela e ainda sobra 16 bilhões. Claro que nós temos alguns pontos negativos, né? A gente tem essa questão de mudança de preferência dos consumidores, tá? Tem alguns mercados, como por exemplo refrigerantes, as pessoas têm bebido menos, né? Cerveja tem um pouco de dificuldade para aumentar o volume também, né? Tem essa questão
da concorrência maior com a Heineken, principalmente aqui no Brasil, né? Tem a questão da alavancagem do controlador, né, que acaba às vezes impedindo até a própria Ambev de fazer uma distribuição maior aí desse caixa que ela tem talvez em termos de dividendos ou mesmo fazer alguma outra aquisição, né? Tanto que a controladora Ambev ela vem vendendo alguns ativos, né? A perspectiva nos próximos anos é ela diminuir a alavancagem e isso tira uma pressão aí que acaba fazendo em cima da Ambev também. Tem essa questão do preço de commodities, né, pessoal? A Ambev é muito exposta à variação de preços de commodities que são sensíveis também à variação cambial e nem sempre eles conseguem repassar de maneira efetiva todos esses custos, né? Inclusive a Ambev teve um pouco de dificuldade para repassar custos. Claro que se a Ambev está sofrendo, né, pessoal, tem outras empresas que estão sofrendo ainda mais. A Ambev é que tem o custo mais baixo, está sofrendo, imagina as outras companhias, e mesmo, né, com essa situação um pouco pior para a empresa, a gente imagina aí que nesses últimos trimestres e nos próximos a Ambev, inclusive, volte a ganhar market share. Lembrando que dessa parte de matérias-primas, né, as principais são alumínio, cevada, vidro, plástico e também o açúcar. E claro, né, tem essa situação aí da Argentina que é negativa para a Ambev. Aqui em termos de resultados, tá, pessoal? Aqui os resultados ainda quando a gente pega os 9 primeiros meses desse ano em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, o volume de vendas ficou praticamente estável. Então, mesmo com a questão aí do coronavírus, a Ambev conseguiu se virar bem. A gente viu empresas que acabaram sofrendo bem mais aí do que a Ambev. Em termos de receita, a Ambev conseguiu crescer de 36 para 39, mas nós tivemos todas essas questões, né, pessoal? Pressão em custos, despesas, situação da Argentina, questão cambial que acabaram impactando os resultados lá na última linha, né? Não só na última linha, né? O EBITDA caiu, saiu de 14 para 12 bilhões, e quando a gente pega em termos de lucro líquido, aqui o lucro líquido ajustado caiu 35%, saindo de 7,9 bi para 5 bilhões. Tá? Então a gente vê que a Ambev conseguiu crescer mesmo num ambiente ruim, e é um dos mitos, né? Muita gente diz que a Ambev não cresce, não é verdade, e mesmo quando eles não conseguem crescer em termos de volume, eles acabam praticando preços maiores, que foi o que acabou acontecendo, né? Porque o volume ficou praticamente estável, mas eles acabaram tendo uma receita 8,4% maior, e poucas empresas conseguiram fazer isso quando a gente pega os 9 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, levando em conta, né, que muitos dos clientes da Ambev aí ficaram fechados boa parte da pandemia. Então aqui só para corroborar com essa questão da Ambev não crescer, claro que dificilmente ela vai ter aquele crescimento, por exemplo, que ela tinha lá em 2000, que ela faturava em torno de 5 bi e pulou para 2012 32, mas a gente percebe sim, né, que mesmo nos últimos anos ela conseguiu crescer em termos de receita, aqui pulando de 2016 para 2018 para 45 para 50, 2019 52 e nos últimos 12 meses 55 bi de receita. E aqui é o grande ponto, né, pessoal? A gente vê que a lucratividade não tem acompanhado justamente por essas questões aí que eu comentei para vocês. Ainda assim, a Ambev uma margem aí, líquida próxima na casa de 23%. Lembrando que a Ambev tem um histórico de ROIs altos e de margens líquidas altas também. Então, à medida assim, que a Ambev for melhorando essas questões de custos, de despesas, essa questão da Argentina, do controlador, a gente imagina assim, que o lucro líquido da Ambev vai aumentando e tem a possibilidade, sim, deles pagarem mais dividendos. Então, o foco que a gente acredita para quem esteja de olho na Ambev é justamente esse, o foco no pagamento de dividendos. Lembrando que eles pagam pelo menos 40% do lucro líquido anual ajustado. Como eles tiveram menos lucro, isso acabou impactando, né, na distribuição de dividendos nos últimos anos. Hoje, mas aqui a gente percebe hoje o yield um pouco acima aí de 2%, já aconteceu até de ser menor antes, né? E até aconteceu de ser bem maior aqui, como foi o caso aqui de 1996. E aqui, em termos de payout, né, pessoal? Porque o que é o yield? O yield correlaciona o preço em relação ao que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses de dividendos, né? Já o payout é o quanto a empresa distribuiu em relação ao que ela teve de lucro. Então a Ambev no ano passado distribuiu 65% do que ela teve de lucro. Então o que a gente vê? Que a Ambev é sim uma boa pagadora de dividendos, mas por aqueles motivos que eu comentei, o lucro acabou sendo menor.
Então, quando a gente pega o preço de hoje da Ambev e considera que ela tem uma possibilidade boa de ajustar o balanço dela ao longo do tempo, para quem garantir, claro, o preço das ações hoje, a gente imagina assim que esse dividend yield vá aumentando, já que ela tem um histórico de payout elevado. Então, ela já é uma boa pagadora de dividendos. E outra questão que muita gente comenta é dos múltiplos, né? Quando a gente pega o PVP, é claro, ninguém vai comprar por causa do PVP, né, pessoal? Mas só para a gente ter uma ideia, quando a gente pega o PVP hoje da Ambev, ele está em níveis lá de 2007, 2005, 2004. Então, por esses motivos, né, a gente entende que vem se arrastando nos últimos anos, mas é uma questão momentânea aí, esse lucro menor da Ambev, e à medida que ela for ajustando o balanço dela, ela vai ter um lucro maior, e como ela tem um payout elevado, ela vai também acabar distribuindo mais dividendos, mas longe de ser aquela empresa lá que cresceu muito forte nos anos 90 e no início dos anos 2000. Traçando um paralelo aqui, mais ou menos o que a gente comenta a respeito dos bancos, né? Menos crescimento e mais em relação a essa questão de pagamento de dividendos. Eu só para finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, o gráfico da Ambev, né, que mostra justamente isso, né? A ação está um tempão parada aqui nessa faixa dos 14, 15 reais. Inclusive, esse ano aí a Ambev está com uma baixa de 23,84%, tá? Quero deixar para vocês também, pessoal, para quem tiver interesse em participar das nossas 3 lives, né? Trade na prática, dia 12, a gente vai falar a respeito de swing trade e de rastreador de tendências, que é a nossa estratégia de médio prazo. Dia 21, long short opções. E dia 28, day trade, é só fazer a inscrição. Vou deixar o link para vocês aqui nos comentários e também na descrição. E para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos, né, pessoal, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, tanto de empresas que já pagam bons dividendos, quanto empresas que tendem a pagar bons dividendos no futuro. O Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa do Top Fundos do Invista em Ações, que é para quem quer montar carteira diversificada de investimentos. Inclusive, quem quiser pode encaminhar para a gente a carteira, né? O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas também tem as recomendações do Invista em Ações, para quem quer especular e também quer montar sua carteira de ações. E o Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte dos conteúdos grátis, blog, lista do Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeo, podcast, além de todos os nossos contatos, né, pessoal? Querem mandar um e-mail tirando as dúvidas de vocês, querem nos chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas ou mesmo dar uma ligada aí para bater um papo, nós estamos 100% à disposição, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!